Olá pessoal, eu sou o Thiago Silva do blog Plamurb. Hoje o assunto, para variar, é um tema polêmico e infelizmente recorrente, que é a troca de nome de estação. Vamos lá. Olá pessoal, então, primeiramente, esse tema nós já abordamos em um artigo que nós publicamos, se não nos enganamos, em 2017. Nós falamos das consequências de você trocar o nome de uma estação, né? É um fato que ainda continua recorrente. Para entender, quando a gente escolhe o nome de uma estação, a gente quando não se decide na cara e coroa, são levados em conta critérios históricos, geográficos, culturais e linguísticos, né? Então, a partir do momento que você muda o nome de uma estação por meio de um projeto de lei, por exemplo, você está atropelando tudo isso, né? Mas vamos entender. A troca de nome de estação não é uma coisa recente, né? Ela já acontece há um bom tempo, né? Acho que um dos primeiros e mais famosos casos é da estação Armênia da linha 1 Azul, que, se não nos falha a memória, foi alterada em 1985. Né? Até aquele momento a estação se chamava Ponte Pequena e depois mudou para a estação Armênia. De lá para cá, outras alterações aconteceram, como na estação Sumaré, colocaram o nome lá de Santuário Nossa Senhora de Fátima Sumaré. Na década de 2000, dos anos 2000 para cá, outras alterações também aconteceram, como o time de futebol, Palmeiras, por exemplo, Palmeiras Barra Funda, Santos Imigrante, aí também prefeito Celso Daniel, Santo André e etc. Infelizmente, são situações que oneram muito, os cofres do governo e acabam também ocasionando prejuízo do ponto de vista geográfico, de localização. Vamos entender. Esse artigo que nós publicamos em 2017, nós nos baseamos em um trabalho da CPTM que nós encontramos na página da IAMESP. Né? A gente estava pesquisando fontes para esse artigo e achamos esse trabalho na página da IAMESP. E interessante que esse trabalho da CPTM, eles dividiram as estações em quatro tipos. Estação de transferência interna, externa, estação terminal e as demais estações. Então, assim, na época, o custo de você trocar o nome de uma estação variava de 600 a 800 mil, a depender do tipo de estação. E esse custo envolve o quê? Você trocar toda a comunicação visual da estação, toda a placa, sancas, totens, enfim, todo tipo de comunicação interna e externa da estação que possui o nome dessa estação que teve o nome alterado. Então é algo complexo e que onera demais. Então, só para situar, a estação de transferência externa é aquela estação de transferência entre empresas. Como o trabalho foi feito pela CPTM, então no caso seria uma estação de transferência com o metrô, com a Via 4 ou com a Via Mobilidade. Uma estação de transferência interna é a estação que faz transferência dentro da própria empresa. Então, por exemplo, estação Itapevi, a Barra Funda, transferência entre as linhas 7 e linha 8, ou embora também tenha a linha 3 vermelha do metrô. A estação Guaianazes, antes do Expresso Leste ir para Estudante, você fazia a transferência interna entre o Expresso Leste e a linha 11 Coral. Calmon Viana também, transferência entre a linha 11 e a linha 12. Enfim, estação terminal, como o próprio nome diz, são as estações que ficam nas extremidades da linha, e as demais estações, que elas não estão incluídas em nenhum desses grupos. Então, assim, a depender do tipo de estação, esse custo pode variar dos 600 a 800 mil. E no caso, as estações de transferência externa e até as estações terminais, o custo tende a ser um pouco mais elevado, até pela complexidade, porque, como eu falei, uma estação de transferência externa,
ela acaba impactando também, caso haja o nome da alteração do nome, não só na CPTM, por exemplo, como também no metrô, na Via 4 Via Mobilidade. Vamos pegar um exemplo recente, né? Que tem um projeto de lei aí que querem trocar o nome da Estação da Luz para Estação da Luz Major Olímpio ou Estação Major Olímpio Luz. Então, caso essa troca for efetivada, vai impactar na CPTM, no metrô e na Via 4, porque as três empresas possuem linhas que param ou passam por ali. Agora, quando é uma estação terminal, a situação complica um pouco mais, porque você tem que trocar todas as placas de comunicação visual que fazem referência a essa estação. Então, um exemplo, vamos supor que troquem o nome da estação Jabaquara. Jabaquara, sei lá, Litoral, vamos supor. Então, todas as estações da linha 1 azul que fizerem referência à estação terminal de Jabaquara vai ter que trocar aquela placa que indica. Então, lá no Tucuruvi, destino Jabaquara Litoral. Depois em Parada Inglesa, destino Jabaquara Litoral. Depois em Jardim São Paulo, destino Jabaquara Litoral. E assim por diante. Até Conceição vai ter que trocar o nome da estação. Então, para você ver o grau, né, de impacto, né, sem contar também mapas, né, mapa do transporte metropolitano, mapa de localização, mapa dos arredores, por exemplo, o mapa de Sanca, né, que fica sobre as portas do trem, indicando as estações daquela linha, e por aí vai. Né? Se porventura também uma linha de ônibus ou um terminal de ônibus faça final, tem um ponto final ali naquela estação, talvez tenha que trocar o nome, né, da estação, não sei. Então, o custo é muito alto. Então, em uma época que nós temos tanta escassez de recursos, melhorias, né, que poderiam ser feitas no transporte público, um deputado, um político de uma maneira geral, se der o luxo de exigir a troca de nome da estação, levando em conta que essa troca vai ter um gasto, algo incompreensível, né? E repudiável. Até porque, como eu falei, esse dinheiro poderia ser revertido para você melhorar o acesso de uma estação, né? Com rota tátil, sei lá, uma acessibilidade, uma escada rolante, uma rampa, um elevador, melhorar o entorno da estação com iluminação para garantir mais segurança, né? Sei lá, colocar um bicicletário, que hoje em dia, né, você tem toda essa preocupação, esse incentivo ao cicloativismo, etc. Então, são coisas do tipo. Então, infelizmente é uma coisa que vem acontecendo, continua acontecendo, né? Embora, por exemplo, tenha a primeira tenha sido a Armênia, de lá para cá outras estações também passaram por essa alteração. Então, seria interessante os nossos políticos terem essa consciência de que trocar o nome da estação não é barato, é caro e tem muitos impactos. E talvez em uma época, né, como eu já falei, não seria melhor você investir em uma melhoria na estação, ou até mesmo na construção de uma estação, né, talvez, né, de tantas estações que foram alteradas, será que o valor somado não daria para construir uma estação num local que hoje não tem? Uma estação simples, sei lá, de um porte simples, mas que beneficiaria toda aquela região? É para se pensar. Né? Então, vou deixar o link do artigo que eu escrevi aí na descrição do vídeo. Você pode clicar lá, ler o artigo, né? Ele está bem mais detalhado, com cursos, e inclusive tem um link direto para a página da IAMESP com o trabalho da CPTM. Então a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Obrigado por assistir até aqui, né? E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.